O prefeito mandou para a Câmara a lei pedindo autorização para contratar 111 pessoas e depois de aprovado pela Câmara ele foi lá e sancionou. Só que nessa lei ele mesmo tinha colocado que dentro de 90 dias faria o processo seletivo para contratar essas pessoas. E ele contratou todas as 111 sem processo seletivo. Além disso, ele contratou agentes de saúde e de endemia sem a seleção, contrariando não apenas essa lei, mas contrariando a Constituição Federal e a lei dos agentes comunitários de saúde, que determina que para esses cargos não poderão ser contratados se não forem por seleção. Então, o Ministério Público, recebendo essa notícia de que a gestão não estava cumprindo, requisitou informações sobre os motivos que não tinha feito o processo seletivo. E o prefeito enviou uma portaria de 30 de maio de 2019, criando uma comissão para realizar a seleção. Tem sido um hábito da gestão, quando o Ministério Público pede uma informação, ele enviar uma trave, né? Uma informação como quem diz, qualquer coisa eu mando, vai ocupando a mente e o tempo do promotor, como ele fez agora, pode ser até motivo lá de outro tema na frente, numa denúncia que eu fiz, né? Uma notícia de fato que eu fiz lá sobre a pintura dos prédios, e hoje eu recebi uma comunicação do Ministério Público me enviando a defesa da gestão, muito plausível a defesa da gestão, muita letra, muita frase, muitos parágrafos, mas eu fosse ele tinha até, me perdoe o que eu vou dizer, mas eu tinha vergonha de dizer e de justificar o que ele justificou na sua defesa. Mas o que é que ele disse ao Ministério Público? Eu criei a comissão para realizar o processo público. Sim. Empurrou com a barriga e não foi feito no ano de 2019. O Ministério Público, na peça da sua denúncia na Justiça, ele diz que durante 3 anos e meio a gestão não realizou nenhum concurso. Durante toda a sua gestão, o requerido perpetrou, ou seja, ele cometeu o crime de uma conduta ilícita de fazer uso político das vagas para a política do clientelismo em troca de apoio político. Isso não é o vereador Jaumir que está dizendo, não. Isto é a petição do Ministério Público. Qualquer cidadão pode acompanhar, inclusive foi publicizado nos blogs. Está aqui quando ele diz: perpetrou a conduta ilícita de fazer uso político das vagas do serviço público municipal, utilizando para a manutenção da política do clientelismo em troca de apoio político. O Ministério Público pôde ver, reconhecer, diante das empurradas de barriga que o gestor fez, que ele estava fazendo isso para angariar votos e apoio político através dos contratos. Além disso, o Ministério Público acusa o gestor de ter contratado os agentes de endemia sem comprovar que havia um surto ou uma urgência pandêmica no ano de 2019 para não fazer a contratação por processo seletivo, que a lei veda totalmente a contratação de agente de saúde ou agente de endemia que não seja através de concurso público. E a lei faz isso, Carlos, para proteger os profissionais agentes de saúde pública, agentes de endemias, porque são pessoas qualificadas que receberam um treinamento, que vem sendo a cada ano melhorando os seus conhecimentos na área. Deixa eu só, antes de você prosseguir, o prefeito de Angicos é advogado, portanto ele conhece a lei, ele não foi à revelia, ele não foi à frente com tal empreitada sem conhecer a lei. Quando você é inocente, quando você não tem o conhecimento, tudo bem, mas isso aí claramente foi premeditado. Mostrei aqui o vereador Tiago, a minha frase aqui embaixo: todo advogado sabe disso. Todo advogado sabe que a lei 11.350, que trata da criação da função de agente comunitário de saúde, determina
salvo engano, no artigo 16, que nenhuma contratação temporária pode ser feita. Todas elas têm que ser feitas através de concurso público. O ministro Carlos Aires Brito, e isso todo advogado sabe, o ex-ministro do STF, foi presidente do STF, ele disse que a probidade administrativa é o mais importante conteúdo do princípio da moralidade pública. O grande problema é que as pessoas não estão tendo a preocupação moral de gerir, de gestar um município. Acabou-se esse tempo em que se fazia o que queria, em que o prefeito botava um talão de cheque da prefeitura no bolso, saía e ia comprar em qualquer lugar indistintamente. Outros botavam um pacote de dinheiro dentro de uma valisa e ia comprar. Acabou-se esse tempo. Hoje tem que ter um mínimo de moral e de ética. Carlos, o jurista e professor Inocêncio Coelho, ele disse que o princípio da moralidade exige que não basta um agir juridicamente correto. Antes deve ser eticamente inatacável, ou seja, o comportamento do gestor tem que ser de forma tal que ele não possa ter o mínimo de acusação de um comportamento antiético. Carlos, o jurista e professor Celso Bandeira de Mello, todo advogado conhece quem é esse cidadão. Por quê? Porque todo estudante do direito teve a obrigação de se declinar sobre vários livros desse cidadão. Ele disse o seguinte: o princípio da legalidade é o da completa submissão da administração às leis. Foi o que o prefeito não viu quando fechou aquela rua. Tirou o direito do cidadão, trafegar, isso é o maior dos absurdos. Sem escutar ninguém. E lamentavelmente o Ministério Público ainda não transpareceu e está agindo nessa área, mas eu acredito que ele esteja, porque o Ministério Público está aqui, uma situação que a gente pensava que ele não tivesse nem agindo, de repente ele acusa a gestão pela prática de 111 casos de nepotismo, afora os dos agentes de saúde de endemias contratados indevidamente, que aumenta esse número para 116 ou 17. Ele coloca na sua peça, Carlos, que o requerido, no caso o prefeito municipal, deixou de cumprir a lei, o que torna todas as contratações temporárias ilegais. O que é isso? Cometimento de 11 equívocos diante da legalidade. Ele descumpriu a Lei Municipal 1116 no artigo 10. Ele descumpriu também a Constituição Federal no artigo 198, parágrafo 4º, e descumpriu a Lei 11.350 nos artigos 9 e 16, quando diz que para contratação tem que ter contratação de agente de saúde, é obrigatório a seleção. A última resposta que foi dada pela gestão ao Ministério Público, segundo a peça que o Ministério Público adentrou na Justiça, deu entrada na Justiça, a última resposta foi em 10 de outubro de 2019. E nessa resposta a gestão afirma que fará o processo, que abrirá o processo de seleção 30 dias depois, ou seja, até dia 10 de novembro de 2019 estava fazendo o processo. Sabe o que é que aconteceu? Mais uma vez empurrou com a barriga, em total desrespeito à legislação e ao fiscal da lei que estava agindo naquela situação. Então, por esses atos de improbidade, pela prática desses atos de improbidade, o Ministério Público apresenta essa denúncia na Justiça, dizendo que impõe-se a condenação do requerido, no caso o prefeito, a perda da função pública por infringimento à lei de improbidade administrativa, artigo 12, e a suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos. Era isso que eu ia lhe perguntar. Da cassação de mandato? E suspensão dos direitos políticos, ou seja, por até 5 anos não poder ser candidato.